Boa noite. No programa de hoje vamos falar sobre a vida e obra de Pedro Albino Miller. Ele foi escolhido como vulto histórico por ter dedicado quase meio século de vida ao desenvolvimento de Lajeado como líder de ação e visão. Sabe quem foi Pedro Albino Miller? Não, não sei. Não faço a mínima ideia. Olha, não sei mesmo. Demora mais de 10 anos aqui nessa rua e não sei quem foi. Não sei mesmo. Não sei. Hã? Não tenho nem ideia. O nome da rua, não. Mas eu pessoalmente não conhecia o Pedro Albino. Não sei. Não sei. Quem foi Pedro Albino Miller? Não sei. Não estou lembrado. Acredito que foi um médico, residente em Lajeado, tanto que homenagearam ele. Ao menos que eu me lembre, né? Nosso antigo prefeito, pai do Lauro Miller. Miller foi um dos prefeitos de Lajeado. Ele foi pai do Lauro Matias Miller, que era gerente da rádio. E tem uma escola lá em Sério, que tem o nome do Pedro Albino Miller. E o nome da rua aqui também é Pedro Albino Miller, em memória dele. Filho de Carlos Miller, que viveu entre 11 de maio de 1860 e 7 de janeiro de 1899, funileiro em Lajeado, e Susana Peter, que viveu entre 24 de dezembro de 1868 a 8 de julho de 1910, nasceu Pedro Albino em Lajeado, em 2 de maio de 1896. Com 2 anos de idade, ficou órfão de pai e com 13 perdeu a mãe. Iniciou sua alfabetização no primitivo Colégio Santana das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, hoje Madre Bárbara. Ao iniciar o Colégio São José dos Irmãos Maristas em 1908, aí se matriculou na primeira turma, para cursar o primário e estudos complementares. Desde criança aprendeu a lutar pela vida. Inicialmente exerceu várias profissões, como auxiliar de alfaiate, barbeiro e balconista. Em 22 de julho de 1922, contraiu núpcias com Otília Rockenbach, nascida em Lajeado em 1903, filha de Matias Rockenbach Filho e Leopoldina Heineck. Matias Rockenbach Filho foi empresário industrial e vice-intendente de Lajeado, tendo entrado em exercício por 4 meses em 1928. Como os demais brasileiros eleitos, a ditadura de Getúlio Vargas também lhe cassou o mandato. Albino e Otília tiveram 4 filhos: Lenira Maria, Lélia Susana, Loivo Carlos e Lauro Matias. Lenira Maria, nascida em 1924, casou-se com o médico pediatra Dr. Matias Lauro Klein. Está seguindo a esteira do pai, como presidente da Sociedade Lajeadense de Auxílio aos Necessitados, mantenedora de 4 obras assistenciais e educacionais em Lajeado. Lélia Susana, nascida em 1925, foi professora por muitos anos na Escola Madre Bárbara, hoje aposentada. Estava casada com o empresário Bernardino Pinto. Loivo Carlos Miller, nascido em 1927, é engenheiro aposentado residente em Porto Alegre. Lauro Matias Miller foi diretor da Rádio Independente, nascido em 1928 e falecido em 11 de maio de 1998. Estava casado com Lia Raia. Otília e Albino souberam transmitir aos filhos a união da família, o que nasce na fidelidade e amor cultivados em cada casal. O último encontro familiar foi um pouco antes de Albino falecer, em 1968. Ainda hoje, os familiares promovem seus encontros entre filhos, netos e bisnetos. Seu irmão Alberto era uns 6 anos mais velho. Lá por 1916,
estabeleceu na rua Borges de Medeiros 259 a empresa A. Miller e Companhia, com bazar, louças, ferragens, miudezas, perfumarias, artigos, eletricidade, como letreiro na casa indica em fotos antigas. Entre esta loja de Alberto Miller e a velha prefeitura municipal estava a agência, loteria, sala de bebidas, bilhar, onde Albino atuou. Depois do casamento em 1922, Albino Miller estabeleceu comércio próprio. Foi o criador do crediário pioneiro da região, segundo o álbum do jubileu 75 anos. O semanário Alto Taquari, de 20 de outubro de 1928, anunciava a revenda do rádio Erla. Estava entrando a era da radiofonia no Vale do Taquari. Segundo anúncio em O Imparcial de 31 de maio de 1930, a loja P. Albino Miller, na Praça da Matriz, vendia louças, cristais, vidros, porcelanas, alumínio, talheres, artigos de cozinha, ferragens, tintas, óleos, cutelaria, mosaicos, armas, munições, artigos para presentes, vitrolas e discos marca Victor, camas e fogões Valig, depositário das máquinas para cozer, bordar e zigue-zague Mundlos, antigo original Vitória, vendidas com garantia e preços baratíssimos. Também a semana de 9 de janeiro de 1933 tem um anúncio da loja de P. Albino Miller, anunciando a máquina de costura Mundlos com sistema de vendas em prestações. Na edição de 6 de junho de 1936, anunciava a venda de rádios Cruzeiro com 6 válvulas, com vendas em prestações mensais. P. Albino Miller adquiriu a propriedade de seu sogro Matias Rockenbach Filho, na rua Júlio de Castilhos, construída em 1922-1923. No mesmo prédio, morou por vários anos Dr. Roberto Fleischer e a família de Albino Miller. No térreo, estabeleceu casa comercial, o Bazar Miller. Os primeiros aparelhos de rádio foram caríssimos, importados. A loja ligava um aparelho na vitrine, onde se juntava gente para ouvir noticiários e música. Com o tempo, os aparelhos importados foram se popularizando e barateando. No Vale do Taquari, Adão Fetz, o seu pioneiro, trazendo suas experiências adquiridas no quartel militar. A primeira emissora de rádio na região, em Lajeado, foi a Rádio Cometa. O nome pode estar vinculado a Adão Fetz e sua granja Cometa. Os primeiros receptores brasileiros foram feitos em laboratórios de física. Foram as chamadas galenas, rudimentares aparelhos receptores de rádio, através do cristal de galena, montados em oficinas de rádio e laboratórios escolares. Lá por 1928, um grupo de amadores conseguiu montar uma emissora, denominada Rádio Cometa, de 25 a 30 watts de potência. Integravam o grupo pioneiro Donga Menezes, Rudi Uri, Egon Geiger, Balduino Feldrich, Gaspar Veloso e Romeu Chardon, locutor oficial. No início transmitiam somente música, intercalando no decorrer do tempo informações e notícias com raros espaços comerciais. Por um ano teve caráter clandestino, depois reabriu em caráter experimental. A ditadura getulista calou a voz da Rádio Cometa em 1932. Por isso, seus operadores planejaram fundar o Rádio Clube de Lajeado, para transmissão e difusão da radiotelefonia, segunda semana de 14 de agosto de 1933. O transmissor foi instalado no Laboratório Radiotécnico EGRA. Também ficou na fase experimental. Durante a Segunda Guerra Mundial, a radiofonia ficou proibida. Em 1948, com a Rádio Alto Taquari, Estrela falava e Lajeado escutava. Os lajadenses atravessaram o rio Taquari para fazer compras em Estrela. Por esta razão, em 1950, Rui Moraes de Azambuja, Otávio Trierweiler e Pedro Albino Miller acreditaram que era hora de ser fundada uma emissora de rádio em Lajeado. Foi fundada a Rádio Independente em 1º de abril de 1951. Coube ao prefeito Hugo Oscar Spohr a honra de cortar a fita de inauguração da nova rádio.
Inicialmente tinha somente 100 watts de potência. Albino Miller foi um dos oradores. Empolgou presentes e radioouvintes para a sintonia. Muitos convidados prestigiaram a inauguração com sua presença. O cônego Ló, vigário da paróquia de Santo Inácio, deu a bênção inaugural. No estúdio da rádio foi colocado um piano. Um conjunto musical apresentava música ao vivo. Funcionava só até às 6 horas da tarde, o que deu o apelido de Rádio Galinha. Depois foi ampliada a potência para 250 watts e mais tarde para 1 kW, ampliando também seu período de irradiação. O primeiro gerente foi o Dr. Ney Arruda, sucedendo seus seguintes administradores: Carlos Pereira Marques, Norberto Schir, Araí Melo Crist, Oscar Chaves Garcia, Oswaldo Carlos von Leeuwen e Lauro Matias Miller. Os estúdios estiveram no prédio da ACIL, na Praça Gaspar Martins. Atualmente, a Rádio Independente está localizada na Avenida Alberto Miller, no número 242, no Alto do Parque. Um passo decisivo foi a instalação da Rádio Tropical FM, conquistando a audiência da região. A revista Estalo serve como sustentação na mídia impressa. Com o casamento de Lélia com Bernardino Pinto, a empresa se ampliou e tomou o nome de Pinto Miller e Companhia Limitada. É a origem das atuais lojas Pinto Miller. A empresa constitui um motivo de orgulho para o mundo comercial de imóveis em Lajeado e na região. Em 44, eu estudando curso primário, me lembro da figura dele, né? Depois de 51, inauguração da Rádio Independente. Uns anos depois, trabalhando no comércio, pouco depois, né, ele atuando na Associação Comercial e Industrial, hoje a ACIL, como membro da diretoria e presidente, etc. Anos depois, ele construiu um armazém na rua Marechal Deodoro, hoje pertencente à AD Gráfica, e eu, como responsável na empresa que ele havia alugado, ia pagar mensalmente os aluguéis em sua residência. Então, eu lembro do seu escritório organizado, onde emitia os recibos, etc. e tal. Posteriormente, eu, como membro do Lions Club, convivi com os seus filhos, Loivo Carlos Milas, que era o presidente, havia me designado secretário, Lauro Miller, depois gerente e proprietário da Rádio Independente, e as filhas Lenira e Lélia, todos líderes e pessoas bastante gradas na comunidade lajadense, assim, exercendo atividades e lideranças na comunidade. Quando Pedro Albino Miller faleceu, em 1968, eu já não mais residia em Lajeado. Em função de atividades profissionais, havia transferido residência pouco tempo antes para Santa Cruz do Sul, quando, através de um telefonema de meu sogro, de quem ele era muito amigo, companheiro de direção, fundador da Rádio Independente, e na associação comercial, me informava num telefonema do falecimento de Pedro Albino Miller, lá pelo ano de 1968. Como eu me encontrava naquele dia ausente, não pude estar em Lajeado para as suas exéquias. O programa de hoje fica por aqui. Boa noite.